Olá, moçada, mais uma vez o Motiva Ceará e esse, um dos podcasts mais aguardados com uma pessoa especial que eu conto já para vocês quem é. Vocês já devem saber e suspeitar, mas antes disso, nós participamos de um evento lá em São Paulo, em Alphaville, que chama-se Segredos Milionários do YouTube, com o meu irmão João Adolfo. Fazer aqui o jabá do meu amigo, ó. João, obrigado pelas dicas aí, pelos insights. Vamos crescer junto. E também uma pessoa especial que esteve lá, que é o meu amigo Felipe Borba. Olha o livrão do cara aqui, ó. Sucesso. Recomendo você comprar esse livro. Sem esquecer de se inscrever no nosso canal, dar uma curtida e compartilhar com os amigos, beleza? Hoje é um momento de sucesso nesse podcast, porque esse cara que eu trouxe é um fenômeno. É um cara que tem a minha confiança e tem um pensamento muito similar ao meu. Né? Ele é o presidente da Aspra, uma associação bem articulada aqui para os nossos irmãos da segurança pública aqui no Ceará, principalmente os militares estaduais. Eu estou falando nada mais nada menos do que o meu amigo Borges, autoridade. Ele só tem um defeito. Não é um defeito. É porque ele é sargento e eu fui cabo na Polícia Militar. E cabo é cabo, né? É a maior autoridade que tem. A maior autoridade que tem. E, boys, aqui também nós temos aqui no estúdio meu amigo Isaac. Fala aí, Isaac. Sempre tá ali. E temos uma participação especial de um cabo desenrolado chamado Yuri. Tá ali também escondidinho. Fala aí, Yuri. Ei, bom, cara. Vixe, ele fala russo. É meu... ele fala russo. Né? É a pressão, mas... A nossa estrela aqui é esse guerreiro, um cara que tem um carinho demais por ele. Meu irmão, conte sua história, de onde foi que surgiu, de onde foi que veio o meu amigo Borges. Cara, satisfação, valeu, obrigado, meu irmão, obrigado pelo seu tempo. Eu fico muito grato pelo convite. Parabéns pelo estúdio, pelo seu programa. O podcast já é um sucesso. E eu fazer parte desse hall da fama é um fator de me sentir muito orgulhoso. Né? Então, eu tenho certeza que você vai chegar no patamar lá em cima com todos os conhecimentos que, inclusive, você está adquirindo para compartilhar conosco. Eita, menina, é bom demais. Meu irmão, eu sou conhecido para os íntimos, a minha família, as pessoas mais próximas, por um Edson. E Borges se popularizou em razão da gloriosa Polícia Militar, na qual eu tenho realmente um carinho, um amor muito grande. Eu só não nasci no Ceará. Eu nasci em Taguatinga, Distrito Federal. Eu não sabia. Pois é. É engraçado que nos podcasts da vida que a pessoa vai se conhecendo verdadeiramente. É impressionante. Massa. Nasci lá, sou filho de uma cearense, crateuense, Ana Fátima, e do Edson. O Edson José, ele é de Araxá, Minas Gerais. Então era um mineiro com a cearense, fez com que eu nascesse em Brasília, na capital do nosso querido Brasil. Mas infelizmente, por uma fatalidade, quando eu tinha 4 anos de idade, em um acidente de trânsito, uma tragédia, em que meu pai deixou o carro na oficina, pegamos carona com meu padrinho, e nesse trajeto que estava presente meu padrinho, meu pai, minha mãe e eu, deitado no colo dela, meu padrinho, ele colocou o carro debaixo de um caminhão que estava parado. E nesse incidente, meu pai faleceu de imediato, e meu padrinho teve algumas escoriações, minha mãe quebrou a clavícula. E quando viu a situação do meu pai, porque à época não usou cinto, bateu a cabeça num painel, e ela desmaiou, bateu a cabeça no meu fio, né? Logo em seguida, ficou em coma mais de 7 dias, e eu fiquei no apartamento do meu tio Tatão, tio-avô. Inclusive, um cara que era milionário. Era um prédio lá na Asa Sul, que ele morava, cobertura. E graças a Deus, minha mãe, ela se salvou. E o meu tio Edvan, de Crateús, trouxe tanto a minha mãe quanto eu para vir morar na terrinha, no Ceará. E fomos morar na cidade de Crateús. Então, desde os 4 anos de idade, eu moro em Crateús. É uma cidade que eu também tenho um amor profundo. E lá, morando na cidade, mais especificamente no bairro Ipaz, onde eu cresci, me desenvolvi, sem ter o pai. Minha mãe, ela, uma guerreira, foi correr atrás de se viabilizar juntamente comigo para que a gente pudesse ter o sustento de casa, mas passávamos uma necessidade razoável. Comecei a trabalhar muito cedo. Com 8 anos de idade, eu já vendia bolo, picolé,
tinha um caixotinho de balinha em casa ou levava para a escola. Rapaz. Com 10 anos de idade, eu coloquei uma locadora de videogame, né, que é a época ainda do Atari, e vendia o chocolate, a balinha e a hora do videogame. Com 11 anos, fui trabalhar no comércio e com 17 anos eu era representante comercial da Martins. Eu fui emancipado, porque à época a maioridade civil era 21 anos, eu com 17 já tinha esse trabalho com carteira assinada na empresa Martins. E eu não era tão estudioso, então eu tive uma dificuldade porque eu acabei tendo uma fase mais precoce, tanto de trabalhar muito novo, mas também de começar a namorar muito cedo, de morar na periferia e ver as questões que são relacionadas, inclusive à droga. Graças a Deus, nunca usei a droga ilícita, mas com 12 anos de idade comecei a ingerir bebida alcoólica, então era um paradoxo. Eu meio que curtia de forma muito precoce, trabalhava, ajudava em casa. E quando foi com 17 anos, também me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar na Martins, concluí o meu ensino médio, mas eu não sabia nada. Não sabia nada, eu me recordo como se fosse hoje. Fui na casa do Marcelinho, um amigo meu que hoje ele é do Corpo de Bombeiros. E à época eu fui estudar matemática. E quando eu cheguei em casa depois que eu tinha ido para a casa dele, eu comecei a chorar e me pegar com Deus para fazer com que eu começasse a estudar por conta própria, porque eu não sabia nada, não sabia uma equação de primeiro grau. Nada, nada, nada. Mesmo tendo concluído o ensino médio. E então eu comecei a estudar para concurso público, mas primeiro eu tinha que estudar o básico. Matemática, português, sozinho, eu e Deus. Eu não voltei para a escola e comecei a tentar ser meio que autodidata. Quando eu estava no trabalho, eu estudava história, geografia, um pouco de português, algo que pudesse só ler, e à noite eu comecei a estudar mais especificamente as disciplinas mais complexas. Mas com 19 anos, 18 a 19 anos eu comecei a fazer concurso. Lá em Crateús a moda era sargento do Exército, sargento da Aeronáutica, inclusive tem uma má fama com relação a essas questões de concurso público, né? E não consegui passar, mas com 19 anos eu fiz, por acaso, o concurso da Polícia Militar. Eu me lembro como se fosse hoje, o último dia de inscrição. Para pagar a inscrição, eu estava na fila do banco, e aí comentaram a respeito e eu fiz o pagamento, sem saber se eu iria realmente fazer a prova. Só vim fazer a prova em Fortaleza, porque obrigatoriamente eu tinha que fazer a inscrição para sargento da Aeronáutica, que o último dia era um dia de sexta-feira, e a prova da polícia era domingo. Aí eu vou ficar para farrear. Mas, rapaz, olha a intenção do meu irmão, o foco. Foco danado. Aí de sábado para domingo fui para farra, me lembro como se fosse hoje, atrás do 5º BPM, do 5º Batalhão, na Domingos Olímpico. Tomei umas até as 4 horas, porque eu estava na casa do amigo meu, da avenida da universidade, que ele fazia agronomia na UFC. O meu amigo Wilker, um abraço. E lá, quando foi 7 horas, começou aquela arrumação para poder fazer a prova. Rapaz, eu não vou fazer essa prova não, eu tô com som danado, entrar no efeito. Aí me convenci, né, e acabei indo pegar o ônibus naquela localidade ali da Faculdade de Direito da UFC, das Caixas d'Água. Aí eu esperei o 11 e quando eu percebi já estava chegando na prova, que eu não conhecia Fortaleza, era no Liceu, dava para ter ido a pé. E ainda fui lanchar, eu sei que eu levei um carão na hora que eu tava passando pela porta do Liceu, porque eu já cheguei 8 horas em ponta. Rapaz, podia não deixar você entrar para fazer essa prova? Eu, rapaz, por mim tanto faz. Aí, que massa, viu, bicho? Chegando na prova, fiz a prova com muita tranquilidade, porque tanto faz na minha cabeça, ainda de jovem, eu não tinha noção da importância de um concurso público, de estabilidade. E, posteriormente, eu já tinha voltado a trabalhar com um tio meu no comércio, e a minha amiga Maria, que era vizinha do comércio, veio com o jornal: ó, você passou no concurso, tá com teu nome. Cara, é mesmo, bacana. Mas eu não fiquei alegre, pelo incrível que pareça. E aí iniciou todo o processo das fases, como você melhor sabe do que eu, e iniciou o curso de formação no primeiro dia de aula. Capitão Herbério, 1,5 m, desse tamanho. Mandar um abraço para ele, ele com certeza já está na reserva, espero que ele não ouça o que eu vou falar agora, mas ele apontando o dedo para cada aluno do curso de formação e disse o nome de cada um. Eu pegava o nome aqui, Oswaldo Cardoso,
Qual o restante do teu nome? Oswaldo? Flávio Araújo Bezerra Cardoso. Pronto. Acabou o podcast, é grande demais. É muito grande. Aí ele escolheria Oswaldo ou Cardoso, ele que escolhia o nome. Você não entendi. tinha o direito de escolher o seu próprio nome. Aí eu, na minha tranquilidade, eu era o último nome porque era o Edson. Aí eu imaginei, só tem eu como o Edson, obviamente meu nome vai ser esse, o nome de guerra. Aí ele apontou o dedo pra mim, Borges. Aí eu fui questionar, mas por que não pode ser o Edson? Aí ele começou a gritar comigo. Aí o jeito dele, tá ponderando, aluno? Aí eu olhar assim, e eu sabia o que diabo era ponderar, meu irmão. Eu tinha 19 anos, civilzão, não civil exército, né? Tinha passado pela tabela do exército. E aí, não, é porque eu só quero saber se eu não posso ter o meu próprio nome, escolher o meu próprio nome. Aí ele, meu amigo, é Borges, você quer ficar preso? Aí eu, meu Deus do céu, eu ainda vou ficar preso, eu sem entender que loucura é essa. Pra que eu vim fazer aqui? Rapaz, eu acho que eu vou pra casa, eu volto mais pra cá, não. Aí eu sei que no outro dia, um tenente, que hoje ele é tenente-coronel Menezes, ele começou a fazer algumas atividades que eu também não gostei, eu questionei. Aí começou o meu nome do curso de formação ser Ponderou Boys, porque eu só estava a todo momento ponderado. Já era o apelido do curso, Ponderou Boys, que eu ponderava demais. E só vivia preso, porque eu questionava. E se eu for aqui falar só do curso de formação, seria uns 2, 3 podcasts. Mas o Boys surgiu na Polícia Militar de uma forma muito compulsória, sem que eu tivesse o direito de escolher, e perdura até hoje. E eu tinha uma meta de passar no máximo 5 anos na Polícia Militar, porque eu era muito arredio com relação às regras rígidas da Polícia Militar, que existe até hoje, porém naquela época ainda era um pouco mais excessiva. Eu sou do curso de formação de 2001, o primeiro concurso de nível médio, em que a UES estava também ministrando aulas, mas tinha aquele paralelo entre o militarismo arcaico, do monitor, do coordenador, de alguns professores, e a UES, que era mais humanizada. É tanto que, na época do curso de formação, vou contar só esse caso, atrás do rancho tinha lá o campo do Saddam Hussein, que era um matagal de 2 metros, mas que passava o esgoto da cozinha, aquele esgoto preto. E aí só saía do curso de formação quem estivesse lameado totalmente de preto e tinha que ficar rolando nesse mato até o mato baixar. E aí a gente achou meio que um absurdo, porque nós iríamos pegar doença com aquele esgoto que era, com certeza, doença certa. Aí depois falamos pro capitão, rapaz, o tenente mandou a gente ficar ali se sujando no esgoto. Eu acredito que não é muito saudável. Todo mundo vai ficar doente e como é que nós vamos continuar o curso? Aí o capitão deu uma chamada no tenente, no outro dia... Tem problema não, vocês não querem estar no esgoto, vocês vão agora ralar aqui nesse outro matagal que é seco, próximo a uns ferrovelhos que tinha lá, até rasgar o que vocês têm de calça. Aí todo mundo tinha que rastejar. Mas, enfim, é algo que eu me lembro muito bem, porque as pessoas falam do curso de formação em que houve uma evolução e tem que ter esse equilíbrio. No nosso caso, eu particularmente acho que não foi tão vantajoso porque nós poderíamos aprender mais a abordagem, a questão do armamento, tiro, direito, e foi muito focado em ralação, em limpeza, em capinar, em ordem unida, em acocho, e no final das contas as pessoas saem um pouco mais revoltadas do curso de formação do que algum tipo de aprendizagem. Por isso que eu pensei, eu vou passar só 5 anos na Polícia Militar. Aí eu vou estudar e vou sair. Aí eu casei logo de seguida, não tenho o que fazer. O cara, rapaz, 19 anos para 20 anos, 20 anos, vamos logo casar. Né? Pronto. Aí me juntei com a atual digníssima, que eu estou até hoje, a minha esposa Amanda, a quem eu mando um beijo, a você, ao meu filho Edson, e a minha bebezinha Maria Alice, de 8 anos de idade, a quem é a nossa base, a nossa fortaleza. E à época eu já namorava com ela desde os meus 18 anos. Foi ela que, inclusive, bancou 5 meses no meu curso de formação. Ela que me manteve, né? E depois que eu recrutinha no início da profissão, já na atividade, ela foi para uma viagem para São Paulo. Eu passei um mês meio que sendo danada. Aí ela voltou. Não, pois vamos fazer o seguinte, vamos esquecer o que eu fazer, vamos logo se juntar para não ter essas besteiradas. Rapaz, interior, todo mundo fala demais dos outros, aí ficaram contando umas histórias que, em parte, podia ser até verdade, mas não cabia
esse questionamento. Mas aí nos juntamos, posteriormente casamos no quintal do cartório, que não tinha condições financeiras ainda, e esse cartório era do interior, no distrito de Poti, aí que fomos casar na casa dele, no quintal dele, e posteriormente ela engravidou. Então ela engravidou depois de casar, para deixar claro. Nada contra quem engravida antes e depois casa, mas nesse caso é a realidade. Nós só nos sentimos na obrigação de casar porque os pais dela tinham ido embora para São Paulo, porque minha esposa é de São Paulo. Então, para você entender também esse contexto, na época do curso de formação, os pais dela pensaram em voltar para São Paulo. Ela chegou para mim, e aí, eu vou ou fico? Aí é com você, a decisão é sua. Ela quis ficar por minha causa e por conta do curso de pedagogia que ela fazia à época na UES, e nós acabamos tendo ainda uma profundidade de relacionamento e, em consequência, posteriormente, nos amaziamos, nos amancebamos, ou qualquer nomenclatura que você queira utilizar, né? E, posteriormente, que nós formalizamos o casamento, e depois veio o Edson, logo em seguida. E esse que vos fala é policial militar desde 2001, incansável em outras atividades. Eu passei em outros concursos públicos, passei ao todo em 6, contando com o da Polícia Militar, passei para a Polícia Penal Estadual 2 vezes, Polícia Penal Federal 1 vez. Não fui porque não, vou para Mossoró não, vou ficar no Ceará. Polícia Penal não vou ficar com contato com presos não. Sempre eu passava, mas depois eu voltava atrás. Passei na Caixa Econômica, não, vou ficar o dia no expediente, eu não me vejo, eu era muito de atividade, ficar na rua, tipo da polícia, né? Então eu vou para a Polícia Civil. Aí foi o único concurso que eu passei, fiz o curso de formação e fui impedido de tomar posse, porque eu fui acusado de ter participado do famigerado Movimento Paredista 2011-2012. Eita, e estava lá sendo acusado como um dos 53 líderes do estado de Ceará. E, por acaso, o único líder do sertão de Crateús e Inhamus. Então, eu olhei na época, quando eu estava na auditoria militar, respondendo por esse crime, na frente de uma juíza pequenininha, mas danada, e um promotor e 4 oficiais superiores. Rapaz, eu só posso ser uma pessoa fora da curva, ser muito mais diferenciado que qualquer outro, porque sozinho, liderar um movimento em toda uma região, sozinho, porque em outras regiões eram acusados 5, 6, 7, 3, 4, e só de todo o contexto do Movimento Paredista de 2011, 2012, o único que foi acusado isoladamente foi eu. Eu sou muito foda, né? Só pode. Na cabeça dessas pessoas. Escolhido. E aí eu saí de Monsenhor Tabosa, eu trabalhava em Monsenhor Tabosa, 110 quilômetros de Crateús, e eu fui para Crateús para poder ser acolhido, porque estava um caos no estado de Ceará, né? Então, existia uma justificativa plausível. Mas como eu era representante da antiga Associação de Cabos Soldados, inclusive tinha sido nomeado em 2011, né? O Cabo Sabino era o nosso presidente. Ele me chamou para ser representante em 2010. Aí eu era representante voluntário. Eu era o cara que ficava lá questionando e procurando melhorias. E, paralelo a isso, eu estudava para concurso. Aí, quando foi em 2011, eu assumi a representatividade. É interessante aos nossos atuais representantes da ASPRA e de outras entidades representativas e sindicais, seja de onde for, para você ver. Na época que eu assumi, para eu assumir, ele tinha uma promessa. Nós só tínhamos 70 associados em Crateús e região. Para que nós tivéssemos um serviço advocatício, né, de um advogado, eu tinha que levar 50 adesões. Eu tinha que aumentar em 80% a quantidade de associados. Em 2 meses eu levei mais de 70. Eu mais do que dobrei em 2 meses pela confiança que eu acredito que as pessoas tenham em Crateús, no caso da tropa daquela região, a minha pessoa. E nós tivemos já o primeiro serviço da ASPRA, como foi com o doutor Adam Marques, que aí, por acaso, ele também estava presente conosco, aquartelado, lá no 7º BPM, no movimento paredista, né? No qual as mulheres elas se manifestaram e outras tantas pessoas que apoiaram uma causa que eu acredito que foi justa, como toda causa que é relacionada a um grupo de pessoas que presta serviço de muita relevância à sociedade, é muito mais do que justa.
eu acredito que de lá para cá foi exatamente onde eu me identifiquei ainda mais com o espírito representativo. Então, como eu sofri na pele muita perseguição de oficiais, para você ter uma ideia, como é que... Cardoso, você que já foi militar, como é que um filho de Deus, durante 12 anos de corporação até então, respondeu 12 termos acusatórios? Tem só um cidadão, que eu não vou mencionar o nome, um coronel, em 6 meses eu respondi 5 termos acusatórios com esse cara. Caramba. E só de manifesto preliminar foi uns 18. Então eu já tinha meio que uma revolta em razão de tudo que eu sofria na corporação, por isso que eu estava estudando para concurso público, mas culminou que ocorreu um impedimento de um concurso que eu tive mérito em passar na primeira turma, de 740 vagas eu era 222, muito bem classificado, inclusive. Sim. Ali eu já estudando para PF, que na verdade era um degrau, a Polícia Civil, eu almejava ser policial federal. E aí você vive uma frustração tremenda quando você é impedido de tomar posse. Eu comprei distintivo, paletó, fiz o curso de formação todo, minha nota final 9,6. E no final das contas, uma semana antes, você é impedido de tomar posse. Entrei com recurso, inicialmente administrativo, depois judicial, e demorou muito tempo para que fosse transitado e julgado, e ao invés de eu ter a condição de continuar estudando para outro concurso, eu praticamente potencializei o que eu já gostava de fazer, que era representar, e fomos para Brasília em busca da nossa anistia à época, e conquistamos essa anistia. Para você ter uma ideia, se eu tivesse estudado um pouco menos, minha nota tivesse sido um pouco inferior, eu tinha ficado na segunda turma, eu já estava anistiado. Então, existe tudo nisso um propósito. Exatamente. Um propósito de Deus, em que você é tocado, e eu vivo intensamente nos últimos 13, 14 anos essa missão que me deixa extremamente satisfeito, me sinto extremamente realizado, que é representar a nossa tropa. Dentro das limitações que nós possuímos, e partindo do princípio que eu era visto como um problemático, como um revolucionário, quando eu era mais moderno, e tive todas essas perseguições, me forjou ao ponto de ter minimamente uma sabedoria para que eu pudesse chegar no patamar de estar à frente da maior associação representativa de militares estaduais do Norte e Nordeste, que é a ASPRA. Porque tanto nós fazemos um trabalho de gestão, na qual nós acreditamos que a ASPRA é uma empresa social. Sim. Então, como boa empresa, nós temos que pregar uma cultura forte, processos evoluídos para que a gente entregue mais ainda para o associado como empresa, mas também fazendo o papel de representante de quase 13 mil associados e todos os seus familiares, que você for contabilizar todas as pessoas envolvidas, dá aí mais de 40 mil pessoas. E, nesse sentido, todo o processo que eu vivi vai fazendo sentido a cada dia que passa. Se você for avaliar friamente as decepções, as perseguições, as frustrações, o sofrimento que minha família passou, de minha esposa, meu filho, ir para psicólogo. Então, tudo isso faz muito sentido. E, cara, eu me sinto preparado, me sinto realizado em estar fazendo com tudo que eu faço com muita intensidade. E não é dinheiro, não é nada que tenha alguma questão relacionada à parte monetária. Mas realmente mostrar que aquele cara que tinha um sentimento revolucionário, que permanece tendo na sua essência, mas ele se moldou e viu que dentro desse percurso ele adquiriu uma certa sabedoria para entender que ele ainda continua na corporação Polícia Militar porque ele tem algo a fazer ainda mais. Ele tem um propósito por conta que é um local que é muito mais rígido, muito menos liberdade, muitas dificuldades, com redomas que podem parecer intransponíveis, mas, ao mesmo tempo, é necessário ser feito. E nós tivemos pessoas que iniciaram juntamente comigo e com outros tantos anteriores a nós toda essa trajetória de luta de classe. Agora é interessante deixar registrado que
por eu ser do interior do estado, por outros tantos que também estão na mesma época fazendo esse trabalho, ser do interior do estado, não tinha o reconhecimento, não tinha a visibilidade de outras lideranças que, inclusive, galgaram cargos políticos e chegaram, né, no patamar de ter o reconhecimento da tropa como lideranças. Agora, tudo no momento e no tempo de Deus. E o que me deixa confortável é que tinha que ser com toda essa peregrinação, com todo esse caminho com altos e baixos, com dificuldades, inclusive para vir morar em Fortaleza, porque para quem é do interior do estado, quem é matuto igual a mim, vir para uma metrópole, morar, sair de uma casa de 330 metros quadrados, como eu deixei em Crateús, para morar num apartamento, inicialmente de 56 metros quadrados, e agora eu estou num de 65, ali no Antônio Bezerra, tudo isso ainda faz parte do processo, não é fácil não, porque aí você traz a família, a família tem que se adaptar. Então, eu ainda estou curtindo esse processo, que não é fácil, mas pelo incrível que pareça, é prazeroso. Então, eu acho que eu contei essa história, demorei demais, não deixei você falar nada. Que rapaz. nada, macho gosta de história. Eu fiquei agora me tocando, meu Deus do céu. Eu estiquei demais a baladeira aqui. Ei, Isaac, se a gente gosta de história, toma uma aguazinha aí, toma uma aguazinha. Galera, é o seguinte, ó. Aqui é só 1% da história do Borges. Eu falo isso porque eu conheço aqui a receita, conheço esse sofrimento, porque meu pai é militar, está na ativa, também do interior, Baturité, Ocara, né, que são cidades aqui no interior do Ceará, Quixadá, que a gente é de Quixadá. Né, eu fiz meu recrutamento em Baturité, tive a honra de fazer o recrutamento no quartel que meu pai servia, então ganhei logo o apelido, né, de cabeção, por causa do meu pai, né? Mas nem tem a cabeça muito grande, né, Isaac? Nem tem muito, deixei a barba crescer para disfarçar, né? E interessante que no primeiro dia já foram me procurando lá, então assim, a gente sabe, tive uma facilidade, porque minha turma 2008, 2009 teve uma certa facilidade, porque já tinha muito o direito envolvido dentro da caserna, que em 2001 não tinha, era só aquela folha em branco, basicamente. E assim, uma crítica construtiva, né? E também muita rigorosidade excessiva. Eu lembro que a gente teve um oficial do Corpo de Bombeiros, que hoje eu acho que é tenente-coronel, não vou citar o nome dele por causa da ética, ele fez uma atividade com a gente, que nós éramos 32 recrutas. Ficou 6 bons, o resto bateu outro dia no hospital. Então, qual é a ideia educacional disso? Criar revolta? De você criar você adoecer a tropa. Para mim, é até uma transgressão disciplinar. No recrutamento, você adoecer a tropa. Então, só 6 ficaram bons. Porque foi um dia intenso, de 1 da tarde até 6 da noite, né? Que era complicado. Eu levando o pessoal, quando era rastejando no chão, que no final, no outro dia, o capitão PM, que era o coordenador, disse assim: rapaz, cadê o pessoal? Todo mundo no hospital de Baturité. Doente. Com febre, tomando soro, porque não, entendeu essas coisas que não são didáticas, onde a gente quer a preparação psicológica, mas lógico, educacional também, da questão do próprio direito. Para você descansar um pouquinho, muita gente pergunta pro Cardoso porque é que o Cardoso saiu da Polícia Militar. Muita gente me pergunta, eu acho que talvez uma das perguntas mais recorrentes que aconteceu comigo. E foi por causa do serviço, que eu estava num nível de estresse tão grande que eu tinha medo até, às vezes, de fazer uma besteira. Não comigo, com um cidadão abordado, alguma coisa do tipo. Eu estava ali perto do Castelão, no estádio aqui de Fortaleza. Tinha uma viatura que tinha aqueles 2 horários, 6 e 7 da noite, né? Que nunca serviu aquele horário, particularmente. Uma coisa é no papel fazer esse horário, outra coisa é na prática. Eu participei da prática, agora só era de rua, nunca fui da administrativa. E eu vinha chegando de serviço, um oficial pediu, tem como substituir fulano nessa troca de 6 e 7? Eu tenho. Cheguei e fui pro meu PB, lá onde parar a viatura, padrão, boinazinha, bacana. Tinha um sargento, um motorista e mais 2 soldados, né? E a gente desembarcou da viatura, ficou normalmente. E do outro lado da viatura parou uma viatura de outro batalhão. Né? A gente, de um lado, era um jogo Ceará e Fortaleza, lotado, isso, 7 horas da noite, o pessoal iam pro jogo, na avenida lá perto do Castelão, nossa viatura de um lado, a outra do outro. Eu, como terceiro homem, escutei o megafone da viatura, aquela chiadeira que fica,
sem funcionar. Aí eu falei pro sargento, será que não estão querendo falar com a gente? Ó, que eles estão tentando assim, e eu vi um policial acenando. Aí o sargento, eu acho que é. A gente pegou a viatura, encostou do lado da outra viatura. Quando a gente encostou e desembarcou, veio um subtenente. Meu irmão, ele não falou, ele gritou. Gritou comigo, que foi do meu lado, onde eu desembarquei. Gritou logo comigo. Deu um grito que eu também foi um susto. Gritou comigo, depois gritou com o sargento. E nisso iniciou-se um pequeno atrito, né? E eu disse para ele que ia representar, porque eu era soldado, mas eu não tinha feito nada. E a gente que veio, e a gente não ouviu. E nisso, com aquele eu lhe comunico, não lhe comunico. E eu disse, rapaz, dá para mim não. Aí quando ele saiu, eu disse, vamos no hospital, quando estou me sentindo bem. Fui, fiz o procedimento, o médico viu lá, a pressão deu alterada. Fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência. Como eu sabia que eu não poderia constar em livro, que é meu superior, falei com o oficial do dia e informei no livro, mudei o verbo, que é muito importante, o verbo que você utiliza faz toda a diferença. Por isso que é importante você ter seu advogado de confiança da Aspra, para poder lhe auxiliar nisso, porque às vezes você vai pela sua intenção, você tem a visão jurídica do policial, mas às vezes a visão jurídica é do advogado para a sua defesa. Todo mundo soube do absurdo. Os meus 2 comandantes, né, foram minhas testemunhas na controladoria. Fui para a controladoria e eu tomei um banho de água fria. A CGD que eu advogo. A pessoa que foi me ouvir me desestimulou a denunciar o cara com abuso de autoridade. Só que até então eu não sabia que eles eram da mesma turma. Ele falou exatamente 6 vezes se eu ia fazer isso mesmo. Até que na 6ª vez eu disse assim, comandante, o senhor não quer fazer? Porque eu posso sair. Aí ele, não, tudo bem. Fez. Para minha surpresa, meu amigo Yuri, abriu uma sindicância. Quem era o investigado? Adivinha? Rapaz, inverteu a seta, foi? Eu, o investigado. Meu Deus do céu. Eu, o investigado. É muito decepcionante. Aí eu já estava estressado, né? Meus comandantes, não pelos meus comandantes, abraço para todos, sempre tive um bom relacionamento com todos, né? Primeiro, cursava direito à noite e pela manhã, principalmente pela manhã, que era o meu horário, chegava, estudava e ia para a faculdade, estudava e ia para o quartel, sempre nisso. Dobrei muito serviço, mas nunca deixei meus companheiros na mão e tudo mais. E veio essa sindicância. Aí eu, em casa, um dia deitado, comecei a me arrumar. Coloquei meu colete, me arrumando. Aí a minha filha, ela que era mais velha, né, tinha 2 aninhos, começou a chorar. Pra eu não ir trabalhar à noite, né? Que eu entrava 22 horas, né? Tinha a escala de 18 para sair 6 e tinha de 22 a 6, né? Eu era mais antigo. E isso eram umas 8h30 da noite, eu lá no Maracanã, me arrumando, que eu trabalhava no Parque Dois Irmãos, né? Comecei lá, ela chorou, aí eu entrei no carro, fechei os vidros, aí eu sempre ia fardado. Na época, eu era do Rondo Quarteirão, fiz parte da CPRV também, mas na época do Rondo Quarteirão eu poderia andar fardado, sem ter receio, né? De alguma coisa administrativa ou de algum vagabundo, alguma coisa do tipo. E eu fui chorando, dirigindo ali para o anel viário até o quartel. Cheguei no quartel, limpei olhei assim, parei. Ninguém sabe disso, é a primeira vez que eu tô contando, é só minha esposa sabe. Parei assim meu carro, meu golzinho vermelho, em frente ao quartel, fiquei olhando assim, eu disse, rapaz, eu gosto daqui, mas meu tempo aqui tá acabando. Não por morte, mas eu tenho que servir de outra forma. Aí foi o tempo que eu me formei e passei na OAB. E o que a gente sabe é que muita gente se forma, passa na OAB, e é difícil sair do cargo público. Estabilidade, é difícil, e para quem tem filho pequeno, você sabe isso muito mais do que eu, é uma pressão enorme. E eu fiquei nessa até que um dia eu cheguei, e vou mandar um abraço para a família do Major Olavo, que não está entre nós, mas foi um cara que me deu um apoio na decisão. Trabalhei com ele como capitão na CPRV, né, e como comandante lá na 8ª CIA, em PC8. E eu fui falar para ele um dia, cheguei assim e disse para ele, comandante, eu queria saber como é que eu peço para me exonerar. Ele tava assim de bobeira, quando ele levantou lá a visão, ele, como? Me exonerar. Ele, entra aí, fecha a porta. Ele disse, foi o que tá acontecendo? Tá sendo ameaçado? Eu disse, tô não. Tá com problema em casa? Tô não. Mas qual o problema? Eu disse, eu tenho que trabalhar de outra forma. Aqui eu como cabo, né?
que eu tava na época sendo já promovido, eu disse, como cabo, eu não vou ter força pra isso aí. Aí ele, não, cara, quer antecipar tuas férias, não? Aí, por isso que é a gratidão, né? Não só ele, vários outros. Quer antecipar tuas férias? Eu disse, não, senhor. Aí ele, não, cara, eu te dou uma dispensa aqui de 1 semana. Faça aqui um ofício. Não, senhor. Por quê? Porque eu não faltava, tirava meu serviço, tinha várias apreensões, né? E nisso, peguei lá, fui fazer meus exames, todo mundo assim, rapaz, o cara vai... Não, aí outros diziam assim, né? Não sai não. Não sai não. Não sai não. Tem coragem não. Tem coragem não, é só migué, tem coragem não. Até que um dia eu fiz, saí, peguei a minha OAB, minha esposa me ajudava fazendo bolo, né? Fazendo bolo. E eu com 2 filhas pequenas, eu disse, vou. Meu pai disse que eu tava ficando doido, meu pai subtenente, né? Oficialato. A minha mãe, minha sogra e minha esposa apoiando, minhas irmãs. Meus irmãos também, tudo dizendo que são mais jovens, né? Tudo dizendo que eu tava ficando doido. Como é que pode um cargo? Tá sendo promovido agora, né? Eu disse, não, eu vou ser promovido, que é meu. Que não é o Estado que tá me dando, é meu. Sua conquista. É meu. E tudo que eu honro pela gloriosa Polícia Militar. Né? Então, eu fui promovido, trabalhei mais ou menos 1 mês como cabo e fui pedir a exoneração, né? E fui para advocacia. Todo mundo perguntando qual é o ramo. Eu disse, eu já sei qual é o instrumento que eu vou fazer. O ramo é direito militar. Direito militar é direito militar. Porque eu saí do meu cargo público da polícia. Isso aqui eu sempre digo pro pessoal. Eu saí do meu cargo público. Mas da polícia militar eu não saí. Eu saí do cargo. Então foi uma opção minha. Que eu tive opções de outros grandes escritórios me contratar para eu ser advogado, talvez até milionário, viu, Isaac? Mas foi uma opção minha. E para aquele nicho específico, por quê? Porque tinha advogados. Eu sei que tem muitos bons advogados, da ASPA, de outros locais. Mas com a determinação que eu tinha, do que eu sofri, poucos têm. Porque eu sofri na pele o que o pessoal, quando procura o jurídico da ASPA, sabe que está sofrendo. E muita gente não sabia disso. Então, a minha ideia foi essa. A minha ideia nunca foi questão de dinheiro. Foi, sabe, eu vou... Não. Até porque a gente sabe que a nossa categoria, às vezes, é desprivilegiada a questão de dinheiro. Então não é questão de dinheiro. Porque se eu tinha ido para o empresarial, que já me convidaram, criminal comum, que dá dinheiro. Eu fui para o pessoal que necessitava de defesa. Não porque não tivesse, não porque eu tivesse revoltado. É porque eu disse assim, não. Comigo eu vou fazer diferente. Comigo eu vou de madrugada dar o apoio a esse cara. Um poder que eu tenho a mais do que sendo apenas um cabo da polícia. Não que ser um cabo fosse um desprivilégio. Mas tinha suas limitações. Eu, advogado... Tem muito mais liberdade. Muito mais liberdade para lutar pela categoria que eu vi meu pai crescendo, que eu cresci, que as minhas filhas viram eu fardado. O meu filho novinho já não viu. Mas ela e a outra viu fardado, tem foto. Vivia no jogo de futebol de quartel. Né? Então, assim, essa foi o maior foco para eu sair da corporação. Foi fácil sair para advogar? Não. Não foi fácil. Digo que não foi fácil. Foi fácil se manter como advogado? Não foi fácil. Também não foi. Porque ninguém conhece. Às vezes o pessoal pensa que saiu porque não teve oportunidade. Né? E muita gente diz assim, rapaz, tu é besta, advogar para a polícia, não dá dinheiro não. Escuto isso até hoje. Escritório grande de fora, de São Paulo, diz assim, cara, tu vem trabalhar com a gente aqui, quanto é que tu tira? Eu disse, uma média. Não, cara, tu vai tirar 4 vezes mais. Só que foi uma opção minha, pessoal. Entendeu? Senão eu ficaria com remorso. E eu tenho insônia de às vezes não ganhar uma causa que eu digo assim, não, é uma injustiça. Porque eu me cobro. Mesmo fazendo o meu melhor, né? Porque você tem a condição de ter o que a imensa maioria dos advogados não tem, que é a empatia. Porque só pode se colocar no lugar do outro que verdadeiramente vivenciou. Entendeu? Então, eu me identifico muito contigo nessas condições. Por quê? Porque eu passei por isso, lógico. Menor escala. Eu dormi no chão, na época da antiga CPRV. Tinha um prédio bonito, mas não tinha beliche. Oh, meu Deus do céu. Ou seja, não tem um básico. Não tinha armador para uma rede. Aí eu colocava meu colete e dormia no chão. Dormia no chão. Interessante, né? Então, assim, a gente tinha uma viatura linda do Ronda do Quarteirão. Linda. Mas não tinha apoio. Rapaz, massa. Com relação à viatura do Ronda do Quarteirão, eu me lembro como se fosse hoje. Lançamento do Ronda do Quarteirão em Crateús. Foi lançado no bairro da Ilha. Tinha lá toda a estrutura de um comício, um palanque bacana. E as viaturas no quartel. Aí estavam lá os policiais tudo igual barata tonta.
Por quê? Porque não sabiam dirigir carro automático. Olha só a proeza que muitas vezes alguns dos que estão liderando um povo, uma nação, eles esquecem de alguns pequenos detalhes. Uma viatura luxuosa, caríssima, mas esqueceu do básico. Qualificar as pessoas que vão pilotá-las. Então, esses detalhes são interessantes, Oswaldo, porque nós temos a condição de falar porque a vivência, a experiência adquirida verdadeiramente pelo empirismo, porque você praticou, você esteve vivenciando e sofrendo na pele. Você falou do subtenente, eu bem verdinho, eu estava eu sempre tirei serviço de rua, sempre. Mas teve uma época que eu estava tirando copom porque eu fui operado do joelho, em ocorrência, inclusive, policial. Aí tinha que fazer o radiograma. Eu era operador para atender o 190, o rádio das viaturas da cidade de Crateús e o rádio dos destacamentos da região. E fazer o relatório, que a galera chama de radiograma, para fazer encaminhamento, à época, para o CPI. E tinham furtado, aparentemente tinha furtado, não tinha certeza, umas criações de determinada pessoa. Aí um subtenente disse para eu fazer, mas chefe, não tem a certeza. Como é que nós vamos apresentar um dado sem a ocorrência de fato, sem saber se ocorreu o crime? Não, mas eu estou falando que é para fazer, mas como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a questionar. Eu tenho esse grande problema, sou muito questionador. Até hoje em tudo que você imaginar. Olha lá, só abrindo um parênteses, às vezes não é um grande problema, é uma grande qualidade. Porque você ajuda pessoas. E eu vejo que, cara, na vida, seja em qual for o seu meio, empresarial, religioso, político, tudo, você tem que questionar. Eu sou um eterno questionador. De tudo que você imaginar, eu não vou entrar no mérito porque pode gerar polêmica. Mas, cara, meu irmão, tudo que você tem no planeta, de um objeto, a cultura de uma sociedade é questionável. E nós temos condições de melhorar. E nesse dia, eu questionei, ele começou a gritar comigo, ele era um baixinho e eu era mais alto que ele, eu olhando assim para ele. Ele era um subtenente. E naquela época, subtenente era um cargo raro. Na região inteira só tinham 2. Era quase um oficial. Era um oficial praticamente. E ele gritando, aí eu cheguei para ele, olha, sub, o senhor fale baixo, que o senhor não é meu pai. O senhor me respeite do tanto que eu tô lhe respeitando. Eu tinha 2 anos de polícia. Recruta gaiato, né, velho? Aí, como é que é, recruta? Ele começou a ficar vermelho, louco. Eu vou lhe dar a voz de prisão. Isso no corpo da guarda, todo mundo assistindo a cena. Aí eu, sub, primeiro, o senhor não tem motivo. Segundo, o senhor não tem coragem, me prenda. Rapaz, esse homem... Ficou doido. Ficou mais louco, mas não teve a coragem. faltou esse detalhe, né? Ele ficou, errado, né? Foi lá, veio cá, aí deu aquela velha parte, né? Aqui eu não me recordo se era manifesto preliminar, eu sei que era a parte padrão, que aí depois eu fui chamado. Aí na minha folga, o capitão, à época o Tibusco, que depois eu tive um problema com ele depois por conta do movimento, que foi tempos depois, né? Quando ele era major, mas na época ele era capitão. Aí ele me chamou na minha folga, não, tô na minha folga, eu tenho minhas coisas para resolver. E eu passei pro Copom, rapaz, amanhã eu tô de serviço e vou. Já teve esse outro problema. Eu tinha essas questões um pouco não tão diplomáticas na instituição, porque eu sempre me comportei como o homem que eu sou. Eu sou de periferia, meu irmão. Os neguinhos me pegavam, era briga direto, eu apanhei a todo momento. Eu sofria preconceito e verso. As pessoas têm muito disso. Ah, é o negro. Cara, calma aí. Se eu tô numa periferia, onde a galera lhe vê como diferente, porque eu era branco dos olhos verdes. Então, eu era o riquinho sendo pobre, passando necessidade. Para eu querer açúcar, papai, para eu querer comer um doce depois do almoço, eu tinha que comer açúcar. Porque a dificuldade em casa era muito extrema. Essa questão de mistura era muito difícil. E a maior felicidade que eu tinha era quando eu comprava fruta dia de sábado e colocava na minha barra circular para levar para casa. Até hoje de manhã, no café da manhã, eu fiz uma saladinha de fruta, coloquei um mel e tal. E isso remonta à necessidade que a gente passa quando era criança, né? Aí...
Enfim, né? Voltando para a história do professor. Toma uma aguinha, que dá tempo. Nós vamos fazer aqui assim, Isaac. Reclames do Plim Plim, né? Quando tem essa aí, mas continue aí, meu irmão. Isso aí eu sei que é de coração, eu sei como é que é isso aí. Porque, às vezes, cara, é impressionante. Na própria polícia militar, eu era discriminado porque eu era soldado rico. Aí por quê? Eu ferrado, fudido, com perdão da palavra. E eu tinha sempre esse paradoxo, cara, porque eu trabalhei com meus tios, os caras tinham condições financeiras e eu pobre. Aí eu usava a roupa usada dos meus primos, a minha mãe recebia as panelas e as vasilhas usadas, e nós pegávamos sempre os restos de casa. Mas eu era sobrinho do cara que tinha dinheiro, mas eu era pobre. Aconteceu uma vez minha mãe ficar ser internada com questões psicológicas, eu fui morar com esse meu tio. Aí eu fui morar na casa dele, uma fazenda boa, tinha uma cerâmica ao lado da fazenda, mas enquanto meus primos estavam ali assistindo televisão, eu estava trabalhando na cerâmica, carregando telha. Então, eu não tive vida fácil, nem quando eu poderia ter a vida fácil na casa de quem tem vida fácil. Então, eu sempre trabalhei e sempre fui tratado com um cara que é o pobre da família. E pobre tem que trabalhar, o pobre tem que correr atrás das coisas. Ninguém deu moleza na minha vida, nem parente, nem ninguém. Agradeço a todos que me deram a oportunidade, mas não teve um ser humano que se colocou, com todo respeito aos meus tios, são vários tios, mas nenhum se comportou assim: eu vou ser seu pai, eu vou ser sua referência. Ninguém fez. E a minha mãe, com as adversidades que ela viveu, e eu amo demais minha mãe, mas ela não conseguiu me educar. Eu vivia onde? Na rua. Eu era de rua, cara. Então, eu ficava naquele paradoxo de trabalhar, de ajudar em casa, de comprar fruta, de comprar minhas coisas e ao mesmo tempo, trabalhar e curtir. Porque eu era de periferia, tinha que tomar uma, tinha que namorar com as meninas, né? Tinha que brigar com os caras. Aliás, apanhar, porque a maioria das vezes eu apanhava pra caramba, né? E aí você vai criando o couro grosso, você vai sendo um cara mais encorajado. Até hoje eu tenho na minha carteira uma frase que fez com que eu me tornasse o que eu sou hoje. Que coragem não é bravo. Eu trago para coragem, mas no papel tem bravo, não é aquele que não tem medo, mas aquele que supera o medo. Isso quer dizer o quê? Que o medo, ele é do ser vivo. Tem cachorro que você vai espantar, ele vai ter receio e assim sucessivamente. Mas nós, especialmente, que temos consciência, que somos pessoas racionais, é normal e é necessário ter o medo. Agora, se acovardar em razão do medo é outra questão. E graças a Deus, ao longo do tempo, talvez em razão disso, na polícia, eu não conseguia deixar de questionar quando eu via alguma coisa de errado. E eu olhava olho a olho de um oficial, de um superior hierárquico. E tinha oficiais que falavam de mim, dizendo: rapaz, esse soldado é muito metido, porque ele fica me encarando direto. Olha, rapaz, já pensou um negócio desse? E então, a corporação Polícia Militar tem muito disso. Aí esse mesmo subtenente que à época deu a parte, quando eu fui conversar com o capitão, eu relatei os fatos. E eu tenho 6 testemunhas, capitão. Olhou pro sub, deu um pincel, rasgou na frente dele a parte. E no final das contas, o que foi que aconteceu ao longo do tempo? Internamente, eu me sentia insatisfeito na Polícia Militar, por isso que eu estudava para sair, e ao mesmo tempo eu era um cara que gostava de ser policial, de defender, de ir para a ocorrência, aquela adrenalina. É muito massa, né? A primeira ocorrência, o cara tava com a faca. Eu puxei a arma e aí eu já ia papocar o tiro. Era o dedo mole, eu tinha uma mania feia de tudo enquanto eu atirava. Graças a Deus eu sou péssimo de mira, né? Mas, cara, tem ocorrências diversas que eu poderia contar aqui, de vacilo, mas que Deus abençoou para não dar errado, mas mostrando que eu era peitudo, que eu era mesmo o cara que é polícia para resolver problema. Então, eu sempre tive essa linha tênue do militarismo arcaico, mas de ser policial. E eu me recordo uma fala do coronel
ex-comandante-geral, Coronel Alexandre, que participou do nosso podcast Fala Comandante, né? Fazer agora o merchan, né? Fazer o merchan pra você que assiste esse podcast, que é massa. Esse aqui realmente tá nos tops da galáxia aqui nacional, né? Estamos crescendo também. Então... vamos movimentar cada vez mais o Ceará através desse podcast, mas também convido a você a assistir o podcast Fala Comandante. Tá lá, tanto no Instagram, alguns cortes, na Aspra tem. Aspra ser oficial, o Instagram da Aspra. Qual o dia de hoje? Pronto, toda quinta-feira, às 7h07 da noite. 7h07 da noite. Viu? Fala Comandante Podcast no YouTube, né? E tem uma confusão que a gente tem que resolver, que no Instagram é podcast Fala Comandante, que é o nome do podcast, e no YouTube tá lá Fala Comandante Podcast, mas é um detalhe. Acha do mesmo jeito. E o Coronel Alexandre, voltando para ele, que ele foi o primeiro entrevistado do nosso podcast. Ex-comandante-geral, cara extremamente competente, currículo extenso. Ele comentou que a polícia militar ela tem que ser mais polícia do que militar. Então, a autoridade não está na fase mais opressora que o militarismo acaba incorporando e encobrindo, que a sociedade muitas vezes não sabe. Graças a Deus, os assédios morais, eles estão diminuindo, mas ainda existe. E eu sou um cara defensor. Eu sei que eu sou militar da ativa e tem coisas que eu estou falando aqui, eu poderia até estar passivo de responder alguma coisa relacionada à minha fala. Mas, como eu costumo dizer lá na Aspra, eu tenho 39 advogados. Será possível? Ainda tem o doutor Oswaldo ao meu lado. Então, meu amigo... Cabo. Né? No Estado Democrático de Direito, onde a nossa Constituição ela nos ampara minimamente ainda ter a liberdade de expressão, obviamente, dentro dos padrões que são limitadores ao militar estadual, mas eu não consigo. Eu me sinto na obrigação de estar externando muitas situações que eu passei e que eu não admito, como líder de classe, outros passarem. Então, eu me indignei agora, semana passada, um subtenente de 29 anos de polícia militar, porque chegou 3 minutos atrasado para tirar um serviço extraordinário, respondendo um manifesto preliminar por parte de um coronel aqui de Fortaleza. Eu chamei para ele, eu levei ele lá para conversar com o advogado. E eu falei, olha, se for o caso, depois, passar tudo, não pode deixar de esquecer de, se for o caso, processar. Porque esse mesmo coronel que me perseguiu em 6 termos acusatórios, em 5 termos acusatórios em 6 meses, eu consegui... Aí ele me puniu ainda, tirei 8 dias de permanência disciplinar. Permanência disciplinar, para você que não sabe, é ficar preso dentro do quartel. É a sua esposa e seu filho saber que você está permanente num quartel e você está sendo punido, cesseado da sua liberdade por conta de uma questão puramente administrativa, mas que foi, no meu caso, perseguição pura. E nesse caso, eu consegui anular essa punição junto ao subcomandante-geral à época. E quando eu fui atrás de um advogado, que a associação não tinha advogado na época, eu não era representante ainda, o advogado, rapaz, tem 50% para dar certo, 50% para nada, mas é um coronel, deixa isso para lá. Então, assim, meu amigo, ninguém está acima da lei e ninguém, nem o presidente da República, nem o governador, ele pode se sobrepor a outro cidadão ao ponto de poder lhe tratar de forma vexatória, de forma humilhante. Você está cometendo crime. Então, assim, não faz sentido aceitar e normalizar isso. Por mais que nós estejamos numa instituição na qual nós respeitamos demais, respeito demais a hierarquia e disciplina, onde eu chego, eu dou a minha continência, eu chamo de senhor, peço permissão, todos os meus superiores hierárquicos. E quando eu não sei se eu dou continência do mesmo jeito para não ter perigo de falhar. Então, hoje eu sou um cara mais diplomático, mais respeitador do mundo. Mas não há possibilidade de eu aceitar, na condição que eu me encontro hoje, de liderança de uma classe gigante, que é importantíssima para a sociedade, é fundamental que ainda ocorra abusos
internos nos quartéis. Assédios morais contra praças, especialmente. Então, é algo que eu já sofri pra caramba em outra época, que ainda acontece hoje. E nós, da Aspra, somos defensores, não só dos nossos associados, mas de todos os policiais e bombeiros militares que possam estar sofrendo assédio moral nos quartéis, independente de quem seja. Porque não é admissível mais que isso aconteça. E a sociedade não aceita também. Porque a partir do momento que é cobrado que o policial militar tem um sentimento mais humanístico à sociedade, ele tem que ser tratado bem. Exatamente. Como é que eu vou ser tratado mal e ser cobrado que eu trate bem a população? É uma dicotomia que é totalmente inaceitável. Então, por isso que temos agora a missão de dialogar com os comandos para regulamentar a lei orgânica da Polícia e do Bombeiro Militar, né, que, graças a Deus, depois de mais de 20 anos que estava engavetada, passou no Congresso Nacional. Porém, a gente percebe que ainda não temos o espaço desse devido diálogo. Para você ter uma ideia, você que é muito mais conhecedor, sabe que tem esse Código Disciplinar que é de 2003, que é muito arcaico. Arcaico, ultrapassado. Tá totalmente ainda nas trevas. E Minas Gerais tem um código de ética de 2001. 23 anos atrás, ele já tinha extinto a prisão disciplinar. E nós ainda temos no papel. Por mais que agora não exista mais em razão da lei federal, para você ficar numa permanência disciplinar como eu sofri, ou mesmo um processo de cessamento de liberdade mais rígido, ainda vai para a ficha. Ainda existe. Para você ter uma ideia, o Código de Ética de Minas Gerais só tem 1/3 das transgressões que possui o Código Disciplinar do Ceará. Isso quer dizer o quê? Que algumas pessoas mal intencionadas pegam o código, levantam para cima e jogam aqui. Pronto, eu vou lhe punir nisso, porque tem muita coisa subjetiva ainda. Então isso tem que ser trabalhado e muitas vezes o praça ele não se toca, que não é só QS. QS é o financeiro. Din-din. Então não é só o dinheiro, porque nós estamos falando de dignidade, de maior liberdade para que você possa lutar também pela questão salarial. É um processo, não é o imediatismo que vai resolver para ir atrás de 20% de aumento. Não é dessa forma. Então a gente acredita que o trabalho representativo que nós estamos exercendo para que as portas das autoridades elas se abram e elas possam entender tudo que nós estamos tratando, mostrando que a devida valorização do policial militar, do bombeiro militar, é essencial para o bem de todos, dos mais de 9 milhões de cearenses. Né? Por isso que aproveito a oportunidade de lançar a campanha Cearense, valorize nossos heróis e heroínas, que são exatamente esses policiais e bombeiros militares que usam farda, que saem de casa sem saber se vão voltar, e sabendo também que eles são militares estaduais 24 horas, não é só quando está de serviço. E nós, sociedade, temos que entender que a Polícia Militar, especialmente, que está presente nos 184 municípios, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que faz o papel dos outros que não têm condições de estarem presentes nesses todos os municípios, ela é a última barreira entre o bem e o mal. Ela é a divisão entre o trabalhador e o criminoso. E se 98% ou mais da população são pessoas que trabalham para ter o seu sustento, para ter a sua dignidade, são cidadãos, verdadeiramente, uma microparcela da população que são os criminosos, eles não podem se sobressair a imensa maioria. E os protetores dessa maioria é a Polícia Militar, que é parceira da sociedade. Então, a gente está provocando a sociedade para valorizar os militares estaduais em razão de ter essa devida empatia e criar um clima que possa também sensibilizar as autoridades, especialmente o governo do estado. Porque é uma questão cultural que nós temos que trabalhar. Começando de casa, do policial e bombeiro militar, de tirar aquele estereótipo de dizer só quem gosta de nós é a nossa família. Não é verdade. Quantos irmãos
e outras pessoas do empresariado, da magistratura, de outros meios, sabem da nossa importância. Basta que a gente comece a fazer esse trabalho. E esse trabalho, ele é contínuo, começando de casa, dentro da caserna mesmo. E ao longo do tempo, quem sabe nós possamos chegar num patamar igual nos Estados Unidos, onde todo mundo respeita esses heróis, inclusive os nossos governantes. Aí sim chega a parte remuneratória, que não é só salário. É a questão da saúde, é a educação para os nossos filhos. São vários outros fatores e outras vertentes que fazem parte da valorização, que também vai além do salário. Inclusive o respaldo. Tratar o policial militar como policial. Não se justifica, você melhor do que eu sabe, Oswaldo, que o cara está em ocorrência, ele é policial militar, aí ele tem que fazer o seu trabalho, cumprir sua missão e, por acaso, capotou o indivíduo, né? Então, ele estava lá se utilizando das suas excludentes de licitude, né? Salvo engano, o artigo 23 do Código Processual Penal, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e tudo mais, e, no final das contas, ele fica lá na CGD impedido de tirar serviço extra, de ser promovido, ou seja, ele é penalizado antes de ser julgado. Então, situações como essa tem que ter um entendimento também dentro do grande comando, o secretário de Segurança Pública, inclusive, dou as boas-vindas ao novo secretário para que ele possa ter uma equipe competente, não dizendo que o anterior não era. Eu acreditava muito em Samuel Elândio, eu vejo que era uma pessoa muito bem intencionada, mas eu vejo que, no final das contas, o importante é que se tenha ações. Eu, em reunião não, no velório do Sargento Carlos, estavam lá vários oficiais superiores, e eu falei, não é uma questão apenas política, é uma questão de polícia, e nós somos polícia. A polícia, ela tem que se impor. Não se justifique, ninguém vai colocar na minha cabeça, Oswaldo, que o crime organizado é superior às forças policiais. Que conversa é essa, rapaz? Não dá para aceitar isso. Então, o bandido, ele tem que temer mesmo a polícia. E a polícia tem que ter respaldo para trabalhar e fazer o seu serviço, se utilizando dessas excludentes quando for necessário. Porque ele defende primeiro a sua própria vida para poder defender a vida da sociedade. E se a vida dele está em risco, ele tem que se antecipar. E, se for o caso, tirar a vida do outro, do criminoso que está atentando contra a vida dele. Então, todos esses mecanismos administrativos que fazem parte do órgão governamental, eles têm que ter um alinhamento que seja favorável ao trabalhador policial militar, que é pai de família, que está cumprindo a sua missão e fazendo com que haja uma sensação de tranquilidade, que tem que chegar ao nível de ter verdadeiramente a tranquilidade, que ele possa trabalhar. Então tem que criar um encorajamento para esses policiais militares para que eles não recuem, porque muitas vezes existe uma desanimação em razão de situações diversas. Seja o que você relatou da sua vida como policial militar, que é questões internas que não são aceitáveis, como também a legitimidade do trabalho policial. Não é para se questionar em determinada ocorrência porque o cara tem 20 perfurações. Só sabe o que é uma ocorrência de troca de tiros quem vivencia. O promotor não tem competência de julgar alguém e questionar se tem 10 tiros a mais, era para ser só 2 ou 3. Como é que é isso, meu irmãozinho? Qual foi a vez que você trocou tiro? Porque uma pistola, ela é semi-automática. Depois do primeiro tiro, o resto vai que você nem percebe. Não tem bom. É uma questão de saber a realidade. Só sabe a realidade quem vive. Então, o estado do Ceará se encontra num momento extremamente delicado. E eu tenho certeza que não existe essas questões ideológicas, partidárias, que é voltada a um lado, ao outro. Não. O lado que existe é da sociedade. É o mesmo lado da polícia militar, do bombeiro militar. E o governo, ele tem que entender que, se der condições e der respaldo para o policial militar do Ceará trabalhar, ele resolve. Já falei demais, né, mas... Ou ela é Rapaz, o homem deu uma aula. Rapaz, Mas
Aqui é o que eu digo, aqui é democrático, aqui é pro nosso visitante, nosso convidado especial, seja ele falar. eu falo porque de vez em quando tem que falar, né, Isaac? Mas vou lhe dizer uma coisa que você falou sobre o questionamento de 2 pontos interessantes. Não é, no meu ponto de vista, inconstitucional. Não sei se passou, já tô... Não, tá de boa. Avisa aí. Inconstitucional. Você imagina o seguinte, Isaac. Um policial faz uma prisão. O cara vai na audiência de custódia e disse que levou uma pisa. Levou uma sola. Foi agredido. O exame pericial não mostra nada. Só que como ele disse, e tá na lei, então um magistrado fica amarrado, ele manda para apurar. Nessa apuração, abre-se uma sindicância, ou abre-se um PAD, ou abre-se um conselho. Enquanto tá na sindicância, beleza. Abriu outro procedimento diferente, ele já sai tirar um extra, de um ISO. Só pelo fato, presta atenção, de estar sendo investigado, de estar respondendo. Então, esse ponto, para mim, é um ponto crucial. Por quê? Primeira coisa, o que é que eu falaria? Não prender mais ninguém, não. Para quê? Gastar com advogado? Minha família perdeu uma gratificação que ajuda a pagar o colégio dos meus filhos? Isso é tão complexo, se a pessoa for pensar assim, rapaz, porque o pessoal não vai pro prático, só vê no papel. É tão complexo por quê? Porque eu tiro um bom policial, uma motivação dele por causa de uma coisa que ele tá fazendo o correto. Aí o cara desanima e vira recorrente. Um policial tá numa viatura perseguindo um indivíduo a mais da lei e colide. Abre um procedimento, inquérito técnico. Beleza, tem que apurar um bem do Estado. Quando vê, o cara tem que pagar 150 mil reais, o valor de um carro. Falo isso porque vai no meu escritório. Salário de 5 mil reais para sustentar a família. E se não pagar, vem a dívida ativa aí pesada pra cima, bloqueando a conta do cara. O cara fazendo o serviço dele. Tá entendendo? E quanto é a gratificação de motorista de viatura, hein? Rapaz, eu acho que nem tem mais. Não existe, é R$0. E quando tinha, era um... 100 e poucos reais. Rapaz, dá pra comprar um botijão de gás, nem isso, não mas sei. dá pra comprar nem... Dá nem pra fazer a lavagem. Fosse lavar a viatura, não é, é muito mais caro. Então, assim, existem umas coisas incoerentes com a prática. Incoerente. Por quê? É complexo. O policial, né? Porque o pessoal diz assim, o policial deu 10 tiros. Um professor, se ele errar 10 vezes uma frase, ele apaga e escreve novamente. Apaga. Você não sabe, quando tá naquela adrenalina que a gente conhece... Não tem como. Não sabe o que tá naquela adrenalina ali. Vou contar aqui uma história, que é para você continuar aqui. Em 2014 para 2015, nossa viatura foi pega numa emboscada, tá aí no jornal O Povo, depois que você procura lá, a viatura do Pan-Americano. A gente parou para lanchar, nossa viatura levou mais de 14 tiros. A gente não morreu porque Deus foi bom demais. Porque a gente parou a viatura e parou um carro. Estavam tacando fogo nas delegacias? Tacaram fogo no 11º DP e depois pegaram uma viatura numa emboscada que foi a nossa. Andava de comboio, aí uma foi lanchar pelo lado do Montese e a gente ficou para lanchar no nosso bairro, Pan-Americano. E várias ligações fake, e a gente entrava nos becos e desembarcava da viatura, eu como comandante e o patrulheiro, e o motorista ficava bem devagarzinho e disse, cara, cuidado que estão ligando aqui a 4ª vez pro mesmo canto. Então aqui vai ter uma marmota. A gente já conversou isso no começo do serviço. Até quando a gente parou a viatura, parou um carro atrás da viatura, só puxou a pistola e começou a atirar nas costas da viatura. A sorte que a gente caiu para dentro de uma casa e foi tiro na viatura, a gente atirou aquele negócio. Foram, Borges, quase 10 minutos de tiro. Meu Deus do céu. A gente só escapou para pedir apoio porque um dos nossos guerreiros, e eu mandar um abraço para ele aqui, G. Silva, salvo engano, ele tá no BOP, levou o HT, que não tinha HT para todo mundo, e era hábito dele, não meu. E eu era o comandante de levar o HT. Se ele não tivesse HT, zero comunicação. A viatura, nossa viatura era a companhia ali do Parque Dois Irmãos. Sabe qual foi a primeira viatura que chegou para dar o apoio? Que eu vi, assim, que deve ter pego na frequência copiando? Conjunto Ceará. De outro batalhão, foi a primeira que chegou.
que é que eu quis dizer com isso? Depois chegou 20 viaturas e os caras foram embora. Troca de tiro, conseguiram fugir, a gente se abrigou. Amém. Ficamos vivos. E isso a sociedade não sabe no dia a dia. O jornal, ele não diz isso no dia a dia. Ele diz o quê? O quanto tiro. O pior não foi isso. Foi que quando chegou perícia, chegou oficiais. Tinha 2 oficiais, não vou citar o nome, que olhou assim. Mais uma viatura baixada. O que é baixada? Quer ir pro concerto. Mais uma viatura A baixada. preocupação desse garoto era a viatura. Era a viatura. E eu do lado deles, eles não sabiam que eu era eu, porque chegou várias viaturas, vários policiais. E eu olhei assim e disse, rapaz, é isso mesmo. Aí veio um oficial, que eu vou citar o nome dele, que é o Coronel Isaac, que disse assim, Cardozão, foi contigo, cara? Cara, você tá bem? Aí os outros oficiais olharam assim, viram que eu tava do lado deles. Eles preocupados com o carro. Aí eu te pergunto, Isaac. Aí eu te pergunto, boys. Quantas vezes a polícia me fez uma recomendação de eu tirar uma folga pra ir num psicólogo? Sabe o que aconteceu? Eu pedi pro oficial do dia, que era um oficial que eu dispensar a gente, que a gente não tinha estrutura. Eram 3. Eu, Gessilvio, eu não vou citar o nome do outro policial, ficou baqueado psicologicamente. Ele disse, o que nós vamos pro quartel e espera terminar o serviço? Foi 2 da manhã. Espera terminar o serviço 6 horas. Eu disse, não, comandante, não tem condição não. Aí eu criei uma audácia. Eu liguei pro comandante geral, Coronel Pinheiro. Caramba. Liguei pra ele de madrugada, ele já sabia da ocorrência e disse, quem é o oficial? Aí eu falei pra ele, comandante, não tem condição de ir pro quartel. A gente quer ir pra casa, que não dá. Aí ele disse, passei pro oficial. O oficial pegou o telefone. Você sabe o que é que eu tô falando? Não vou citar o nome, mas você sabe. Pegou o telefone. Opa, comandante. Opa, meu comandante, meus cumprimentos. Não, eu já liberei eles que não entenderam. Caralho, bicho, cara de pau, velho. Aí foi o que ele disse depois. Cardoso, né? Beleza. Caramba. Você que tá em casa, você não sabe. Você sabe o que o jornal aí faz os recortes e faz uma decoreba aí. Mas a prática desse pessoal que tá na rua, você não sabe a prática. Entendeu? Então, isso eu tô dizendo, ó. Fora a questão que eu contei do Castelão, eu já vinha dessa. Quase morremos. Atendimento psicológico policial? Teve, não. Não teve. Não teve apoio nenhum. O apoio era eu chegar em casa, ficar calado pra minha esposa, pra não contar pra ela, pra não ficar com medo. E ela depois veio no jornal e me perguntar, rapaz, aconteceu isso. Aí ela olhar pra mim assim e ler nos teus olhos que foi você, sem eu ter falado uma palavra. Ela disse, aí foi tu, né? Por isso naquele dia eu vi no jornal. Tá, aí você procurar no Google, tá lá, a viatura. A foto que aparece atrás é a minha mochila. Que eu levava um livro do Rogério Santos, direito penal, que eu sempre quis me especializar. Fosse fazer uma prisão, tá bem embasadozinho. Pra ter perigo de relaxar a prisão de quem tava no meio da vagabundagem. Né? E tá lá, aparece lá a minha mochila. Né? E ela dizendo assim, rapaz, tu nem me contou disso. Não adianta contar, é só preocupar você, preocupar a minha família. Né? Então, assim, isso as mídias tradicionais não contam. Por isso que, como ele falou aqui da campanha, valorize a segurança pública. Porque quando você estiver no aperreio, meu irmão, só tem eles. Às vezes não é aquele teu político lá que pediu teu voto, não. É eles que estão lá no meio, que sabem onde é que tem a problemática. E eu exagero um pouco na teoria. Não é a última barreira, não, a polícia militar. Ela é a primeira barreira, a barreira do meio, ela é a última. Sabe por que eu digo isso? Eu patrulhando no Barroso 2, Babilônia, tô indo na viatura, vem um cara correndo no meio da rua, se joga na frente da viatura. A gente aborda, mão na cabeça, aquele negócio todo. Aí o cara se ajoelha nos meus pés e diz assim, me prenda, me prenda, me prenda, me prenda, me prenda. E eu vou te prender por quê, macho? Sai daqui. Sou usuário de droga, não quero mais essa vida. Aí eu, senta aqui. Aí sentamos ele aqui. Tá com fome? Tô. Aí tinha um sanduíche pro cara. 1 da manhã. Cara, como é isso aí? Ele disse, cara, eu não quero mais me usar droga, não. E a única solução que eu tenho é se você me prender. Aí você liga pros órgãos, não tem o que fazer. E aí a polícia é a primeira barreira. Não fazendo uma crítica, mas não tem um psicólogo 24 horas para falar com aquele rapaz. Meu amigo, eu passei uma ocorrência para você ter uma ideia. Então, entendeu a jogada, cara? Ó, em Tamboril, eu era o mais antigo da viatura, do destacamento de serviço. Aí
Nós estávamos ali próximo a uma festa que era fora da cidade, uns 2 quilômetros da cidade. E, de repente, apareceu uma criança de 6 anos, do nada. Menino, o que tá fazendo aqui? Era 1h da manhã. Não, é porque minha mãe não tá em casa, eu acho que ela tá aí nessa festa. E onde é que tu morava? Do outro lado da pista. Era numa CE, ele morava do outro lado, uns 500 metros, ou seja, ele atravessou, poderia ter sido atropelado, Perigoso, 6 anos de idade. cara. Aí fizemos a chamada, a mãe dele apareceu. Como não tem delegacia em todos os municípios, a época era muito pior, não fazia sentido fazer a condução dela para, salvo engano, não me recordo, não sei se era para Crateús, não sei se Crateús já tinha delegado, mas era para Crateús. Mas fizemos o paliativo. A senhora, demos um pincel nela, seu filho, tu tem a responsabilidade, tal. Aí foi para casa. Por isso que eu sou totalmente favorável ao termo circunstanciado de ocorrência feito pelo policial militar. Aí, no outro momento, a gente fala a respeito. Aí, quando foi no outro dia, a ocorrência nos acionou, a mãe tinha agredido essa criança. Rapaz, aí nós tivemos que fazer a condução dela para Crateús. Concluiu os processos contra a mulher, ela ficou presa. E a criança? Estava com o conselho tutelar. O conselho tutelar estava conosco. Aí, na volta para Tamboril, com a criança, as 2 garotas do conselho tutelar e nós 2 policiais militares. Aí a mãe, a menina do conselho, e esse menino vai ficar com você na delegacia? Eu olhei assim. Eu quero ficar com a polícia? Como é que vai ficar com a Como polícia? assim? Eu quero ficar com a polícia. Não, mas se vocês querem do conselho, não, a gente não pode ficar, não. Não tem condição. Ela explicou tudo, sim. E se vocês não têm, e nós temos, resumo da obra. Não tinha nenhum parente, não tinha avô, não tinha tio, não tinha ninguém. Ficou na casa do vizinho, alcoólatra. Ela morava ao lado do lixão. Me esqueci desse detalhe. Por isso que era um pouco fora da cidade. E aí, cara, passei uma noite acordado, preocupado. Como é que vai ser essa criança? Aí fomos lá visitar, tal. Em resumo, no outro serviço, ela apareceu e ela já tinha se liberado. Aí nós fomos chamados para participar de uma caminhada que era promovida pela prefeitura de Tamboril. Aí, na época, o sargento pediu para eu representá-lo. Eu fui lá representar e a passeata era um movimento grande de pessoas contra o trabalho infantil. Olha que coisa bonita, rapaz. Tá certo. Garapa. Aí deram a fala pro soldado Borges. Não é bom. Não é bom o trabalho desde criança, né? Eu acho que é correto a criança trabalhar numa necessidade. E depois do ocorrido poucos dias anterior, mas tá de brincadeira. Aí deram o microfone. E você fala sem pensar, trazendo a realidade da vivência minha, pessoal, quando eu era criança, e da ocorrência que nós tínhamos participado. Aí eu chamei a atenção de centenas de pessoas que estavam presentes, inclusive da vice-prefeita e da secretária. Olha, parabenizo muito a esse movimento, é algo brilhante. É importante que se tenha esse trabalho assim, assado, mas vocês já perceberam que existe a necessidade, muitas vezes, da criança ajudar o seu pai, a sua mãe? Então, é muito mais do que a violência que a criança, entre aspas, esteja sofrendo com relação ao trabalho infantil. Mas uma questão puramente social, onde tem pais e mães que passam necessidade no lixão. Aí eu citei o caso, comentei a ocorrência, e a minha própria vida, porque desde criança eu trabalho e era necessário para o sustento de casa. Então, projetos sociais têm que olhar e resolver problemas preventivos para que essas pessoas elas possam sobreviver muitas vezes. Não é punir o pai e a mãe que está deixando o filho trabalhar. Então é um negócio tão incongruente, como você acabou de mencionar, que não faz sentido algum. Cadê uma casa de acolhimento para essas crianças que estão abandonadas? Cadê a casa para as mães que muitas vezes sofrem agressões ou não têm o que trabalhar? Enfim, são situações diversas que são muito mais preocupantes e tem que ter uma atenção e destinação de recurso público do que simplesmente ficar fazendo campanha fictícia só para aparecer. Cara, é complexo. Mas, para a gente mudar um pouco,
Que é muita Já tá história. em quanto tempo? Esse relógio aqui tá em Macho, 79. é tipo Jack Bauer, 24 horas, viu, Yuri? Jack Bauer. Mas se preocupe com o tempo não, que aqui é só o primeiro podcast de vários que vai ter, porque aqui é história. Eita. Mas nós chegamos aqui no momento célebre aqui do nosso podcast, que é da... Diz aí, Isaac. Aí Você vai dar Diz o seu aí. caneca? Vai dar uma caneca. Ele que tá dizendo, hein? Ele que tá dizendo. É a caneca... Caneca, né, Isaac? Tá certo. Do Motiva Ceará, meu irmão Boys. Olha, cara, que bacana. Cara, é uma coisa simples, mas aqui tem uma gratidão a todos os nossos convidados, né? E esse é especial por quê? Porque eu creio, esse é o primeiro, né? Nosso primeiro guerreiro que veio pra cá da segurança pública, né? Então é o primeiro. Olha só. Né? E assim, cara, que é um gesto de carinho pelo seu trabalho, pela sua história. E eu vou falar assim o seguinte, você contando a questão, eu lembro muito da história do meu pai, lembro muito da minha história. Você se emocionando aí pela sua família, eu lembro muito da minha, só que eu também vou fazer tudo para não chorar nessa reta final, né? Mas assim, cara, receba de coração aberto desse seu amigo. Esse podcast, ele é democrático. Então aqui, para a segurança pública, é a minha casa. O que eu tenho hoje foi por causa da Polícia Militar. E o que eu ainda tenho hoje na advocacia também é por causa da Polícia Militar. Então assim, às vezes a pessoa sai do cargo, sai, né, e cospe no prato. Tanto essas partes ruins que eu contei, como também milhares de coisas boas, que eu não vou citar nome aqui de amigos, que eu tenho hoje, tanto oficiais e praças, porque eu poderia esquecer de algum. Né? Que lógico que a parte boa sempre vai prevalecer. Né? Então eu tenho muita gratidão, primeiro pelo meu pai, né? Segundo, pela minha família, pude comprar meu primeiro carro com dinheiro da Polícia Militar. Ah, não, mas é do Estado. Não, meu carro era Polícia Militar. Então, assim, a primeira viagem que eu fui com minha família foi com o dinheiro que eu recebia da Polícia Militar, dos meus filhos. Então, assim, eu tenho muita gratidão. E hoje também sobrevivo por advogar para a segurança pública. Né? Então, aqui vai todo esse misto de emoção para você, meu amigo, viu? Quero lhe dar aí de presente algo simples. Logo mais eu vou lhe mandar também, e se Deus quiser vai ser não só em outro podcast, mas eu vou lhe mandar aí uma camisa do Motiva Ceará, vai ter um Olha boné, aí, vai ter um rapaz, boné kit do completo, vai ter né? um boné do Motiva Ceará também. Aí, top, viu? E aí, cara, é para você guardar lá de recordação para você, sua família, para seus filhos, para nossos amigos associados da Aspra também aí, dizer que é uma imensa gratidão ter você aí como essa liderança, como essa voz, e é importante termos essa voz, né, de pessoas compromissadas e que passaram por essas histórias, né? E o que eu lembro muito daquele filme Homens de Honra, né? Tem um filme muito bom, Sim. que ele diz lá que a gente viveu todas as tradições. Eu não vivi todas que meu pai viveu, não vi todas que você viu, mas vivi um pouquinho das tradições, boas e ruins. Mas o importante é que a Polícia Militar do Ceará, o Corpo de Bombeiros, eles vão ser eternos. O Cardoso vai passar, um dia o Borges vai passar, mas a segurança pública do estado do Ceará, do nosso país, do Brasil, elas vão continuar. E eu lhe digo uma coisa, chega que eu me arrepiei. Não vão dar um passo atrás. Não vão dar um passo, não vai recorrer, não vai retroceder 1 milímetro. Porque quem está do lado do bem não perde. Do lado do bem não perde. Então, assim, isso fica para os meus amigos da segurança pública. Quando pensar em desistir, lembre-se da família, lembre-se para quem você tem seu amor, que você é um instrumento de proteção. São os heróis da vida real. Tem os heróis do cinema, que é massa, que ganham milhões de bilheteria. E tem os heróis da vida real que ganham bem pouquinho, comparado ao que se arriscam todo dia. Ganham pouco. Mas Sem superpoderes. Né? Sem superpoderes. Sem a mídia favorecendo eles. Ainda tem a mídia que joga contra. Só que nós temos aí o podcast Fala Comandante, Motiva Ceará e vários outros que sabem reconhecer o direito da segurança pública. E, boys, nós estamos chegando no final, mas eu queria que você mandasse uma mensagem aí para sua família, para os nossos irmãos, para a família militar, família da segurança pública, família cearense. Você puder aí rasgar o verbo do bom sentido aí, mandar uma mensagem. E esse aqui é um podcast, quem dera que a gente pudesse falar aqui, a gente ia conversar aqui uma noite toda. Né, Com certeza. Porque é muita história. Mas eu fico muito feliz, né, desse dia aqui. Eu creio que esse podcast vai ser um dos mais estourados, porque aqui são
um misto de emoções, não só do host, mas também do próprio convidado, porque a gente sabe na pele, e você muito mais do que eu, o que é ser da segurança pública no Ceará e no Brasil. Meu irmão, a palavra está com você. Se você me permitir, eu vou dar 2 lições, vou trazer 2 vertentes, uma voltado mais especificamente à nossa corporação, Polícia Militar, Bombeiro Militar, que é feito de pessoas. Então, quando nós falamos da corporação, nós estamos falando dos heróis, dos homens e mulheres que sacrificam a sua própria vida em favor da sociedade. Somente unidos seremos mais fortes. Por mais que haja desalento, desesperança, nós temos que ter esperança. Esperança do verbo esperançar. Não pode ficar passivo só esperando o dia passar e algo que possa cair do céu. Não. Vamos esperançar, vamos nos movimentar, vamos resgatar as nossas origens representativas e entender que verdadeiramente, sem hipocrisia, isso aqui não é balela, somente unidos seremos mais fortes, porque nós somos o corpo mais importante da sociedade cearense. Não é demérito nenhum a outras instituições, a outros profissionais. É porque, verdadeiramente, nós somos essenciais. Sem nós, não tem sociedade organizada. Viveremos num caos. E a outra vertente é bem mais simples, mas ela é grandiosa. E eu trago uma frase que eu tenho ela há muito tempo, foi colocada inclusive na nossa placa, da nossa turma de 2001, foi eu que pedi para ser colocado, e traz uma frase de Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas como assim? Vou fazer a mudança a nível nacional, eu vou fazer uma revolução, vou mudar as leis do Brasil, do planeta? Não, cara. Quando você vai mudar o mundo, você vai mudar a partir do seu meio profissional e social. Você não vai mudar o planeta sem arrumar a sua própria casa. Então, no seu meio familiar, seja referência, seja a pessoa que é o exemplo para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho, para a sua sociedade, seja no bairro, seja na sua cidade, seja no seu estado. Se você se movimentar um pouco em servir, em fazer a sua parte, você está compartilhando um potencial para que outros também possam fazer a sua parte. E todo mundo colaborando e fazendo uma sociedade mais justa, nós vamos fazer, inevitavelmente, um estado e um país mais justo. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo. Meu irmão, cara, obrigado. Obrigado primeiramente pela sua vida, da sua família. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado pelas passagens que você falou aqui, essa experiência. E esse, como eu lhe disse, esse é só o primeiro podcast. Nós teremos outros abordando mais temas de segurança pública. Não se preocupe, não. Qualquer dúvida de segurança, eu ligo pro Borges. Borges, me passa um bisu para passar aqui no podcast. Massa. Que nós vamos ter o Motiva Ceará News. Olha aí. Dentro do Motiva Ceará. Não. Pega o bisu, pega o bisu. O homem é forte. Cara, gratidão, cara, por ter Deus te abençoe, convidado. Viu? Me sinto imensamente lisonjeado e honrado de ter participado desse aqui que é sucesso. Amém. Esse podcast é sucesso. Você é um cara de sucesso, cara, você é um cara abençoado e conte comigo sempre. Comandante, minha continência para você. Brigadão, Deus abençoe. Valeu, e galera, você viu aqui o nosso amigo Sargento Borges, presidente da Aspra CE. História de sucesso, história também de superação, história de motivação. Cara do bem. Aqui no nosso vídeo, em algum lugar aqui dessa tela, vai ter as redes sociais dele. Você vai lá, segue ele, vê lá as propostas, vê lá o que essas histórias de sucesso que ele repassou aqui pra gente. E não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Toda terça-feira, e nós estamos ampliando aí para quinta-feira. Eu vou deixar aqui em primeira mão, viu, Isaac? O podcast vai ser de terça e quinta. O Borges veio para abençoar, né? Então, essa conversa que me fez pensar que realmente o podcast tem que ter mais tempo. É só de terça, então a gente vai aí duplicar, vai ser terça e quinta. Então, de 4 episódios, vamos para 8 no mês. Uhul! Ele falou aqui, Deus tocou no meu coração e
vai ser sucesso. Então, para você que assiste, se inscreve, curte, compartilha, comenta, segue o Borges, segue a Áspera também e Deus abençoe sua vida. Para você, policial militar, bombeiro militar, agente da segurança pública, nosso muito obrigado por fazer parte do nosso país. Sinta-se abraçado no seu coração. Eu digo uma coisa para você, ninguém fica para trás, ninguém fica para trás. E a segurança pública nunca vai perder. E uma mensagem que eu recebi no livro, faça acontecer, porque você é a mudança. Deus abençoe e até a próxima. Valeu!